A partir de agora, se junta aqui à bancada o nosso doutor Adriano Faustino, especialista em medicina integrativa. Ô, doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bom? Aqui, nós vamos falar de TPM hoje? Mas esse assunto é melhor nem falar, não? É um assunto tenso, né? Literalmente um assunto tenso. Aqui, eu vou fazer um intervalo rapidinho, já a gente volta para responder os ouvintes, para bater papo, mas quando a gente estava conversando sobre essa pauta, só me diz assim, tem uma relação aí da TPM com o chocolate, é isso mesmo? Sim, na verdade a gente tem várias abordagens naturais para a gente aliviar os sintomas da TPM. Aí depois do intervalo, sim, eu explico melhor o que é a TPM, o que acontece, mas só falando do chocolate, porque o chocolate, ele aumenta triptofano, e triptofano aumenta a serotonina. E isso é bom, tanto é que mulheres com crises intensas de TPM, dos mecanismos é dar antidepressivo para ela. Mas antidepressivo é um remédio sintético que pode ter muito mais efeito colateral. Se eu consigo fazer uma abordagem dessa forma, eu vou minimizar os efeitos. Aí a gente vai entrar também noutra questão que é, então eu posso me esbaldar do chocolate? Pode ser qualquer um? Também não. Mas se souber usar com sabedoria, vai ter benefício. Se pega um jornalista sacana, doutor, ele mancheta assim, ó, nutrólogo diz que mulher deve comer chocolate. Isso tem que tomar cuidado com o jornalista. O que é TPM? TPM é uma sigla que quer dizer tensão pré-menstrual, né? A mulher, ela no período que antecede e durante a menstruação, ela tem muitas oscilações de humor, ela tem cólica, então algumas têm muita irritabilidade, né? Porque isso é normal. A mulher, a gente sempre fala, a gente usa o nome ciclo menstrual. Ciclo é porque ela vai ciclando. Então a mulher, diferentemente do homem, ela tem níveis hormonais que oscilam ao longo do mês, dentro do ciclo. O homem não, o homem continua do mesmo jeitinho, tá certo? Então, essas oscilações que são naturais da mulher, mas tem algumas mulheres que essas oscilações são maiores, e o corpo dela não consegue se adaptar, e isso gera a compulsão por doces, muitas vezes. A mulher TPM fica louca por chocolate, né? Que pode ser usado se for de maneira sábia. Vamos lá, que maneira sábia é essa? Olha, que quantidade que a mulher que está em TPM pode ingerir por dia, por exemplo, de chocolate? Um tabletinho de 70%? Olha, aí a questão. Primeiro é a qualidade do chocolate. Quando a gente fala qualidade de chocolate, não é falar que é 70% simplesmente. Claro que o 70% é melhor do que porque tem mais cacau, né? Mas às vezes ele é 70%, mas tem muito açúcar. Às vezes ele é 70% e tem muito conservante, antioxidante. Entendi. Então isso, tanto é que você usa antioxidantes como suplementos para prevenir a TPM. Aí eu vou dar um chocolate que tem cheio de conservante, aromatizante, química lá, para não dar. Ou seja, tem que comprar coisa boa. Comprar coisa boa, vai usar um chocolate de boa qualidade. Hoje existem alguns chocolates que são sem açúcar, e que são adoçados aí com adoçantes bons, porque tem adoçantes também que são porcaria, né? Então, aí ela pode utilizar. E aí eu não falo necessariamente em quantidade, vai depender de cada um, entendeu? É sempre tentar usar o mínimo possível, mas pode usar porque pode ajudar. Eu mesmo passo várias vezes, eu geralmente mando fazer um chocolate funcional, entendeu? Que ele é zero conservante, tanto é que ele tem que ficar na geladeira, zero conservante e zero açúcar, 60% de cacau para não ficar muito também cacau, porque às vezes tem mulher que não aceita, e adoçado com adoçante bom. Então tem uma aceitação muito boa. É uma forma aí de você aliviar os sintomas da TPM. Ô doutor, além do chocolate, tem algo na medicina integrativa que ajuda ou, sei lá, controla esse período que é mais tenso para a mulher? Sim. Na TPM, esse ciclo, né, ela começa com o estrogênio, vai subindo, depois ele cai, depois começa a subir a progesterona, né? Então essas são as oscilações. E a gente sabe que a progesterona, ela sobe muito, e na hora que ela cai é que vem a menstruação, que vem a TPM. Então tem mulheres que não têm uma produção excelente aí de progesterona. Então em alguns casos, se você dá uma suplementação de uma progesterona isomolecular para ela, idêntica, não é um progestágeno, tá? Que é sintético, que é igual ao anticoncepcional, que muitas mulheres usam também para tratar a TPM. Fala, olha, eu tomo anticoncepcional para tratar a TPM, o objetivo é esse.
né? Mas aí você está usando medicação sintética que tem outros efeitos colaterais, né? Mas você pode suplementar, por exemplo, essa progesterona. Para muitas mulheres tem resultados fantásticos. Ô, doutor, tem duas perguntas que chegaram pelo YouTube e eu quero conversar com o senhor sobre as duas. Primeiro, o Kleber, ele diz assim, ó, na minha casa a TPM é antes, durante e depois. Durante e depois. E aí eu quero te perguntar, e entrando numa polêmica mesmo, será que tem mulher que usa como desculpa? Ou não? Eu não duvido de nada, eu não boto a mão no fogo por ninguém. Por quê? O senhor disse que tem uma movimentação de hormônio. Se na casa dele é um mês inteiro, tem alguma coisa errada. Se é o mês... Eu até quero o seguinte, tem uma outra interpretação. Ele falou antes, durante e depois. Antes da TPM, quer dizer, antes da menstruação descer, a mulher 3, 4 dias antes, ela já tem variações, ela já percebe. Falou, eu tô pra menstruar já. Porque ela vê que ela mudou. Aí durante está menstruando. Agora, depois, ou seja, acabou o período menstrual e ela ainda tem, aí isso tem que ser investigado, porque é mais raro. Mas se for antes e principalmente durante... Pode ser que esse antes, durante e depois dele seja exatamente do período menstrual. Mas tem que ser, é um período aí de 1, 2 semanas por ciclo. O Ronaldo da Silva disse assim, ó, ainda bem que a minha mulher não tem essas frescuras. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Não é frescura, né, doutor? Não. É porque a gente precisa desmistificar isso também. Porque tem muito homem que acha que é frescura esse movimento hormonal. Exatamente. Não é, a mulher tá mudando o hormônio. Muda seus hormônios pra você ver como é que acontece. Cai a sua insulina demais, sobe a sua insulina demais, cai a sua testosterona demais, sobe a sua testosterona demais. Qualquer hormônio que tem oscilações intensas, ele vai causar malefício. E você melhorando aquilo, você vai ter benefício. Né? Então, as mulheres têm isso aí é uma fisiologia, é fisiológico, é natural do funcionamento do corpo da mulher, ela cicla e ela tem essas oscilações e essas oscilações podem sim afetar. Só que tem mulheres que têm bem adaptado, por isso que a gente na medicina integrativa, a gente fala que o tratamento é personalizado. Eu não vou fazer assim, não, tratar TPM, tem uma receita pronta para toda mulher que tem TPM é aquela receita. Não, cada mulher tem as suas particularidades. Às vezes ela tá com o hormônio mais alto, o outro mais baixo. Isso, então olha, você precisa mais de chocolate. Não, você pode até usar o chocolate, mas você precisava usar uma progesterona. Aqui, você não está suplementando? Suplementa magnésio, triptofano, ômega 3, que tudo isso vai te ajudar a acalmar. Então, ou seja, cada caso vai ser um caso para a gente analisar. Mas é importante falar isso. Cada pessoa é uma pessoa e ela se manifesta, né, se comporta de maneira diferente. Então, para algumas pessoas, essa TPM vai causar muito impacto. Para outras mulheres, ela tem a oscilação hormonal, mas não causa esse impacto. Doutor, o Ricardo Diniz, pra gente ir fechando aqui, que nosso tempo já está estourando, mas o Ricardo Diniz fala assim, o que seria, porque o senhor citou a questão do adoçante. Aí ele tá já entrando no outro assunto, mas eu acho que é importante. O que seria um adoçante bom, que o doutor disse aí? Nós já até falamos aqui sobre isso. Adoçante, vou citar nomes então, certo? Estévia, xilitol e talmatina, tá certo? Esses são os principais que eu recomendo, né? Saiu recentemente, quem me segue nos stories viu, eu publiquei um artigo recentemente falando que o eritritol, que é um adoçante, estava associado com aumento de risco de derrame cerebral, AVC. Tá? Então, ou seja, você fala, é zero açúcar, mas pode te dar um tanto de problema. A gente falou aqui, antes, quando a gente falou sobre adoçantes aqui, eu tinha falado sobre a sacarina, que é um metabólico, que é uma substância que vem do petróleo. Você está tomando petróleo, só que ela tem uma capacidade de adoçar tremendamente. Ela tem uma capacidade de 200 vezes maior que o açúcar. Aí você pinga uma gotinha... Pronto. E aí fica uma delícia. Mas você tá tomando petróleo. Estévia é uma planta? Sim. É uma plantinha, tudo né? natural. É um extrato mais natural, isso. então, né? Então, são naturais. Isso. A estévia, o problema da estévia é que aí ela não adoça tanto. Mas é um pouquinho mais caro também, viu, doutor? É pesado. Aí o seguinte, aí você tem que olhar, assim... É o benefício, né? Tudo é custo-benefício. Assim, realmente, nem sempre o melhor é mais caro, mas tende a ser porque ele é mais bem elaborado. Porque dá trabalho para fazer, basicamente isso. A matéria-prima é mais cara. A gente estava conversando aqui no intervalo e assim, eu acho que é importante o doutor Adriano falar sobre isso. Atividade física, ela vai ajudar? Na TPM? Na TPM. Com certeza. Aí. A atividade física, ela melhora... que a atividade não ajuda, né? Sim. Tudo, a atividade física,
falando de parte cerebral, a atividade física, ela tem um impacto muito grande no cérebro. Ela melhora os neurotransmissores, ela faz liberar endorfinas, então ela desestressa. Então a pessoa que está estressada, que faz atividade física, é um mecanismo de desestressar. Outra coisa, a atividade física aumenta uma substância extremamente benéfica no cérebro que chama BDNF, é uma sigla, que quer dizer fator de crescimento e regeneração cerebral. Então, ou seja, o BDNF é que protege o neurônio, ele ajuda a restaurar o neurônio. Então, a gente sabe que tem estudos, por exemplo, que quem tem BDNF mais alto tem menos incidência de Alzheimer. Tá certo? Por quê? Porque ele não tem tanta degeneração cerebral. Por quê? Porque tá fazendo atividade física regular, não é jogar futebol no sábado não é lá com o cachorro, não, viu, gente? É falar com a mulherada, olha, pode te dar um certo desânimo quando você tá na TPM, mas vai pra atividade física. Sim. Mesmo assim, porque é benefício, né? E durante também, assim, fora da TPM, né? O ideal é a mulher que tem uma atividade física regular, porque aí ela vai manter esses estímulos cerebrais e ela vai estar muito mais forte quando chegar a TPM. Doutor, estamos estourados aqui, mas eu queria que o senhor deixasse, por favor, o seu Instagram, o contato lá do consultório, porque eu sei que muita gente vai querer te procurar depois dessa aqui da TPM. Claro, maior prazer. O Instagram é dr.dr.adrianofaustino. Também tem o Instagram do Instituto, que é o @Instituto Faustino. E se colocar Adriano Faustino no Google, nós estamos lá. Resolve tudo. Exatamente.